A nossa sobrinha começa por nos apresentar o prota, que diz não lembrar-se de nada, nem sequer de quem ele é, o porquê ele está na costa. Ele olha para o mar e não consegue ver terra. Ele se pergunta onde está. Na água, ele vê e apanha um objeto que era uma caixa de correios. Ele finca aquilo no chão e diz que vai dar uma caminhada ao longo da costa e de certeza encontraria alguma coisa. Ele anda até que anoitece e ele volta a encontrar a caixa de correios. Ele percebe que está numa ilha e nos arbustos parece ter algo lhe observando. A pessoa dos arbustos diz que aquilo pica. O prota corre em direção à pessoa e diz que os arbustos são tão altos quanto ele. E se pergunta se a ilha é inabitável. Repentinamente começa a chover. Ele diz que não viu nenhuma nuvem. Ele vê uma luz no fundo. Se abriga numa rocha. Ele diz que essa temperatura é completamente imprevisível e continua se perguntando onde é o lugar em que ele está. Ele tenta ligar o celular. Insiste, depois frustrado por o celular não ter sido ligado, ele arremessa o celular. Mas logo de seguida apanha e diz que talvez, se ele deixar secar, pode voltar a funcionar. Até que ele vê uma luz, que desta vez era uma casa bem grande, e de seguida nos mostram a ilha e um raio cai do céu. De seguida nos é dito que o número de turistas desaparecidos está a aumentar no oeste do litoral. Recentemente, 2 estudantes foram reportados como desaparecidos. Outra diz que já haviam passado 20 dias desde que a polícia começou com as buscas. O homem que assiste o jornal se pergunta no que é que o mundo está se transformando e como é que ele vai gerenciar um negócio com todas essas pessoas desaparecendo em volta dali. Pede por boas notícias. E no mesmo jornal dizem que houve um pequeno progresso no caso de assassinato e é dito que o artista Jay, que estava sendo investigado por uso de drogas, está desaparecido. O que assiste o telejornal diz que todo mundo está ficando mal e diz que assistir às notícias só faz seu sangue ferver. E pergunta ao outro que estava sentado se ele não aceitaria. Ele responde sim. Ele deixa dinheiro na mesa e agradece pela refeição. O vendedor pede para ele esperar para levar o troco. Ele responde que ele pode ficar com o dinheiro. O vendedor pergunta se eles já haviam se visto em algum lugar. É quando o prota acorda numa cama sem entender nada e se pergunta onde está. Ele sai do quarto e avista alguém no fundo do corredor que estava a limpar umas manchas vermelhas no chão. E ela diz: você finalmente está de pé? Ele diz sim e pergunta se ela poderia lhe dizer onde estão. Ela diz que ele definitivamente está na casa dela. O prota fica sem entender nada e a mulher pergunta se ele havia sofrido algum acidente. Ela diz que a filha dela havia lhe encontrado caído em frente da casa, então eles levaram para dentro. Ele se pergunta se foi isso que aconteceu mesmo e agradece pela ajuda. Ela pergunta de onde ele veio. Ele diz que acha que foi uma espécie de acidente de barco no mar, mas ele não se lembra. A mulher responde que entende e achou estranho ter um hóspede e não tivesse feito nenhuma reserva. Ele diz que entende e pergunta onde estão exatamente. A mulher responde que acabou de lhe dizer ele está na casa dela. O prota diz que queria dizer onde a ilha está localizada. A mulher só responde que ele devia vestir algo primeiro. Ele pede desculpas. A mulher diz não haver problemas e pede para ele esperar no quarto e que traria algo para ele vestir. Dentro do quarto, ele se pergunta uma cama e um mata-bicho, uma ilha aleatória como essa e aquela mulher. Ele se pergunta se ela cortou ele quando ele perguntou onde a ilha está localizada. Alguém pede licença. Ele pede para a pessoa entrar, por favor. E entram umas perninhas. Ele olha meio assustado. Ela diz: aqui, eu te trouxe algumas roupas novas. E pergunta por que é que ele está encarando ela daquele jeito e diz quão rude. Ele pede desculpas e diz que não foi intenção dele. Ela diz que foi uma piada e não há razão para reagir daquele jeito. Pergunta o seu nome. Ele responde que não se lembra. Ela, com uma cara de psicopata, começa a ficar entusiasmada e diz sem chance. Amnésia, sério. Pergunta se ele não lembra nem sequer do seu nome. Ela diz que é como um filme. Diz que aquilo é uma loucura e que ela nunca havia conhecido alguém com amnésia e um que fosse rude. Ele diz não ver como dá para rir da situação. Tudo fica meio sombrio e ela diz perfeito. Ele diz que não se lembra nem como chegou ali. Ele diz que entende que eles estão numa ilha, mas pergunta onde exatamente. A jovem pergunta se ele quer saber onde está. Ele, todo feliz, responde sim,
Sim. Ela diz: você está em nossa casa, sem dúvida. Cena seguinte, o pai da família faz uma oração. Pai do céu, agradecemos pela refeição providenciada a nós, através da tua graça e o trabalho duro dos teus filhos. Por favor, abençoe nossa família e essa refeição. Em nome do seu filho, oramos. Amém. O pai da família diz que não é muito, mas espera que seja bom para o gosto do brother. O brother responde que não. Aquilo é um banquete e agradece. O pai da família pergunta como está o ferimento do brother. Ele responde que não foi um ferimento tão grave e que ele vai ficar bem. O brother diz que o sabor estava incrível. A mãe da família aparece com um sorriso perturbador e pergunta como está o sabor. Ele responde que está realmente bom e diz que ela é boa na cozinha. Ele se pergunta o que é que ela está esperando e será que ela quer ouvir mais. O bife não é tão raro nem cozido demais, mas está perfeito. O molho tem um sabor meio doce e meio de noz e que complementa perfeitamente o bife. Ele diz à mãe que ele normalmente não gosta de bife, serve em restaurantes, mas aquele era incrível e que ele não achou que seria capaz de comer algo tão delicioso numa ilha remota. A mulher vai se sentar, o marido diz que sua esposa possui um talento na cozinha e que ele é um homem sortudo. O brother diz: a propósito, poderá me dizer onde estamos exatamente? O pai da família pede para a Romy, a menina que foi entregar as roupas, colocar um chá para o brother. Ela coloca e diz: aqui está. Ele olha para o chá e vê a cor avermelhada e se lembra da mulher limpando o chão. Romy diz que é feito de cerejas cornelinas. Romy pergunta se a cor não é bonita. Ela continua e diz: essa cor brilhante me lembra, e a irmã mais nova grita: sangue humano. Romy manda a irmã mais nova calar a boca e a menina responde: cala a boca você, sua vadia. Romy responde: o que é que você me chamou, sua piralha? O pai manda todos calarem e manda a Yumi, que é a irmãzinha mais nova, pedir desculpas a Romy e que ela não era uma vadia. Ela diz: desculpa. O pai diz: Romy, você também. Romy responde: what? O que é que eu fiz? Essa mimada que começou. O pai olha de uma forma aterrorizante e Romy baixa a cabeça e pede desculpa. Mostra uma hora, são 2 da tarde, segundo o filho, acho ser o mais velho, que sai da mesa e pronta pergunta: onde é que o vosso filho vai? O nome dele é Mino. Responde que ele vai trabalhar. O Prota pergunta que tipo de trabalho, que é esse de porcos que nós podemos ver. O Prota diz: vocês criam porcos. Eu pergunto se o que ele comia era carne de porco. A mãe responde: sim, era porco. E que a Yumi abateu o porco sozinha. Ele diz: entendo. Depois fica espantado e olha para a Yumi e diz: aquela pequena criança. Ele lava a louça e a mãe da casa diz: oh querido, tu não precisas fazer isso. Ele diz: eu insisto, vocês estão me deixando ficar aqui de graça. Por favor, deixem-me ajudar. Ela responde: isso é tão gentil da sua parte, muito obrigado. Que ela vai descansar. Ele diz: vai descansar um pouco, mami. Ele olha para o lado e vê facas. À noite em seu quarto, ele diz: que bando de estranhos. Ele se lembra de todas as vezes que tentou perguntar onde a ilha se localizava e diz que eles não têm nenhuma intenção de contar onde está. Eles nem estão tentando esconder isso. Parece ser uma memória dele quando mostravam nas notícias que haviam desaparecido 12 estudantes. Debaixo da almofada, ele esconde uma faca que ele pegou na cozinha. Diz que ter a faca é a única coisa que irá lhe permitir dormir. A mãe da casa pede licença e pergunta se pode entrar entrando. Ele diz: esta tarde posso ajudar com algo? Ela diz: não serias tu, né? Ele diz: desculpa. Ela continua: não serias tu, serias a pessoa que levou a faca na cozinha. Ela olha para ele de uma forma assustadora. Ele responde: a faca da cozinha? A mãe diz: não, sem dúvida não foste tu, desculpa. O Prota pergunta: há uma faca faltando? A mãe responde: é isso mesmo, Yumi deve ter pego de novo. Não importa quantas vezes eu digo para não o fazer.
e pede desculpas por invadir o quarto desta maneira tão tarde, que espera que ele não tenha se ofendido. Ele diz que está tudo bem. Ela diz para ele dormir bem e que vão adiar os pagamentos até sua memória voltar. O prota diz: uma casa cheia de pessoas estranhas e as fechaduras foram completamente removidas das portas. Eu não posso nem trancar minha porta. Ele se pergunta como é possível dormir num lugar como aquele. Ele olha pela janela e diz que deve recuperar suas memórias, lembrar-se de quem ele é e como chegou na ilha. Lembra do telefone que tinha e pergunta o que aconteceu com ele. Da janela, ele vê uma outra pessoa que estava com um menino e se pergunta quem ele é. Ele levanta a almofada e pega a faca. Ele sai do quarto e diz que aquele homem não estava no jantar e que há algo estranho com sua aparência. Ele desce as escadas e da cozinha ouve vozes. Yumi diz: eu juro, realmente não fui eu desta vez. E a mãe diz: então quem poderia ter levado? Yumi responde: talvez o cara novo. A mãe responde que ele não o faria, ou sim. E Yumi manda ela procurar quando estiver a limpar seu quarto no dia seguinte. Ele abre a porta e sai. Lá fora Mino diz: até de manhã. Até de manhã. Algo deveria estar pronto. O homem diz: ok. Mino volta para casa e o homem diz: malditos psicopatas. O prota se aproxima e chama o homem. Ele assustado diz: eu não disse nada, vou voltar para o trabalho. O prota pede para ele fazer silêncio e pergunta quem ele é. O homem responde: meu nome é Taiwi Jin. O prota pergunta se ele vivia ali. Taiwi pergunta ao prota se não o conhece. O prota pergunta se eles já se conheciam e diz que perdeu suas memórias. Pergunta se ele sabe onde estão. Taiwi diz: por favor, não me faça questões como essa, especialmente aqueles lunáticos. Pergunta se ele realmente não se lembra de nada. A noite passada, quando estava chovendo, ele havia lhe visto. Nos mostram a noite passada, quando o prota chegou a casa e disse: eu estou salvo, há outras pessoas aqui. Ele diz graças a Deus e aparece alguém atrás dele com uma pá. Levanta e deve ter batido na cabeça dele, porque voltamos para o momento em que ele falava com Taiwi. Ele pergunta o porquê ele ter que fazer isso. Taiwi responde: porque você tem que... A cena muda para dentro da casa, onde a mãe anda com um candeeiro e para no quarto do prota e pergunta se ele está dormindo. Ele fica muito assustado. A mulher espreita e diz: eu não sei como você consegue dormir nessas circunstâncias, e vai embora. O prota diz que parece que essa noite nunca vai terminar e ao menos 5 horas devem ter se passado, e pergunta por que aquela lua ainda estava ali, um pouco longe da casa, onde a caixa de corejo estava, numa casa da árvore, no balanço. Yumi está lá sentada com o celular do prota em mãos. Ela tenta ligar até que vimos um brilho. No dia seguinte, na hora de comer, o pai pergunta se ele teve uma boa noite de descanso. Ele todo acabado diz: sim. O pai diz que ele parece cansado. Rumi diz que ele deve ser um daqueles tipos que têm problemas dormindo em lugares novos. O prota diz: não há nada por se preocupar. O pai pergunta se suas memórias já haviam retornado. Ele responde: não, nem um pouco. Rumi diz que é perturbador. Yumi diz: tenho a certeza que tuas memórias voltarão assim que tiveres um bom descanso. A mãe diz não ser médica, mas que não se preocuparia tanto com isso. O prota diz obrigado pela preocupação. Ele diz que a refeição de hoje é completamente diferente da noite passada. A mãe diz: eu acho que vais adorar a refeição de hoje também. O prota pergunta se ela havia preparado tudo aquilo sozinha. Do nada todos olham para ele de uma forma sombria. O pai da família pergunta se há algum problema com isso. O prota responde: não. O pai diz: então vamos orar. A mulher diz: querido, antes disso me disseste que tinhas algo para falar. O pai diz: oh, é verdade, quão bobo eu sou.
e pega um par de sapatos e coloca na mesa. O prota se lembra de ter pego aqueles sapatos por não ter encontrado os seus. O pai diz: alguém vestiu meus sapatos na noite passada. Rumi diz que talvez tenha sido o Minu e pergunta quem mais poderia sair com aqueles sapatos no meio da noite. Yumi grita apontando para o prota: você, seu idiota, aqueles são os sapatos preferidos do papai. Você está ferrado. O pai pergunta: Mino, foste tu? E diz: você sabe como eu me sinto com mentiras. Agora, você pegou meus sapatos na noite passada. Foste tu, não é? Mino começa ali a abanar e ficar meio terrível. O pai chega do lado e pergunta: foste tu? O prota grita: por favor, parem, fui eu. Eles olham para ele e ele diz: eu vesti teus sapatos. Eu estava ficando entediado, sentado no quarto, sem celular e sem nada para fazer. Então eu decidi sair para uma caminhada. O prota diz: desculpa, eu pensei que fossem uns pares de sapatos velhos. O pai diz: então você estava entediado? Ele diz: desculpa. O pai continua: minha casa te entedia. Então nós temos que te entreter, não temos?